Olá pessoal, sou a Camila Martins e hoje nós vamos ensinar vocês a fazer o cantinho vitrado. Nós vamos customizar essa toalha de piso, tá? E nós vamos na aula utilizar o nosso jogo de réguas, que é mais um produto fornecido pela Lamax. É um kit de réguas para canto vitrado. Nós temos ela em 4 tamanhos. O produto já é comercializado com as 4 peças, tá? Vocês não precisam comprá-los individualmente. Para a peça de hoje, nós vamos utilizar este tamanho aqui, ó, que é o de 7 centímetros. Mas nós temos o 4, 5, 7 que nós vamos utilizar ou 10 centímetros, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma toalha de piso e desmanchar a bainha que vem somente nas laterais menores. Por quê? Normalmente ela é muito grossa e fica com um volume muito grande de material. Então o que eu faço? Venho com o meu desmancha-fio, tiro todos os pontinhos e aí ele vai ficar assim bem comprido, ó. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui na primeira bordinha. Não cortem em cima da toalha, tá? Aí no mercado existem vários tamanhos de toalha. Então, para essa aula eu não vou passar a medida para vocês, tá? Vocês tiram a medida conforme a peça que vocês compraram. Depois de desmanchado que vocês tiram essa medida das peças. Tirei, ó, a minha borda. Lembrando que eu não cortei em cima da toalha. Não sei se dá pra ver. Deixei aqui uma bordinha. Vou jogar aqui no lixo. Tendo meu material pronto, o que eu vou fazer? Vou medir de ponta a ponta, exatamente, e vou cortar 2 tiras para a parte maior e 2 tiras para a lateral menor. Exatamente a mesma medida da minha toalha, tá ok? Vou reservar isso daqui por enquanto. Vou pegar as tiras e vou dobrar ao meio, ó. Para quê? Para que eu possa riscar as 2 laterais de uma vez só. Isso agiliza o meu trabalho. Pego aqui, coloco na bancada, vou vir com a minha régua, ó, alinho ela bem aqui em cima e vou com a minha caneta apagável traçar esta marcação. Vou fazer isso nas 4 tiras. A nossa régua, ela tem a nossa margem de costura, ó. Aqui é a borda, aqui é o limite da minha margem de costura e aqui é o inferior, tá? Vou fazer isso nas 4 peças, marquei. Detalhe, né? Esqueci de avisar, tô usando a régua de 7 centímetros, isso significa que a minha tira tem uma largura de 7 centímetros, tá? Alfineto aqui, ó, e vou cortar exatamente em cima da marcação. Estou usando a nossa tesoura de titânio. Ela é muito boa porque não perde o corte. Além de ser super leve. Cortada todas as 4 partes, o que eu gosto de fazer? Já vou no ferro de passar e vou vincar a nossa margem de costura, que é exatamente essa pontinha que ficou aqui aberta, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no ferro e vou passar minhas 4 peças, já vincando essa parte. Ó, bem alinhadinho. Eu prefiro passar neste momento, porque depois que ela já tá costurada na peça, ela fica um pouquinho mais difícil de fazer. Aqui eu tenho mais liberdade, mais vão de peça. Vou fazer isso nas 4. Uma dica em casa, quem tiver um tecido um pouquinho grosso, pega um borrifadorzinho de água e quando estiver passando, borrifa um pouquinho de água que o vinco demora mais a sair. O tecido molhado, ele fica vincado, ele é vincado, aliás, com mais facilidade, tá? Essa margem de costura que vem na régua, ela já é ideal para depois não ficar o tecido desfiando.
você consegue costurar com mais segurança. Tudo vincadinho, que eu vou fazer, coloco aqui, ó, uma peça menor com uma peça maior. Já separo o joguinho, para não correr o risco de costurar errado. Uma peça menor, uma peça maior. A minha peça menor, ó, ela tá sempre em cima da maior, tá? De repente, se eu costurar uma menor em cima e a outra, o outro conjunto de tiras a menor embaixo, na hora de fechar a moldura isso não vai funcionar. Então, ó, coloco aqui, alfineto, já vou costurar aqui dobrado, ó, porque quando eu desvirar meu material já tá vincado. E vou costurar aqui, ó, partindo da minha margem de costura. Não costuro desde o início. Com as duas já pra máquina. Respeitem as margens de costuras, que aí fica bem fácil de posicionar a peça depois no nosso toalha de piso, tá? Máquina de costura, ponto reto, margem da minha sapatilha. Se quiser, pode dar um retrocesso. Cuida pra aqui embaixo ficar dobradinho. Se precisar, tira o alfinete. Como eu coloquei ele meio inclinado, eu preferi tirar. Vou fazer isso nas duas peças. Não deixa levantar, ó, deixa tudo abaixadinho. Peça costurada, já tenho metade da minha moldura pronta. Deixa eu tirar essa linha daqui. O ideal é a gente ir no ferro de passar e abrir essa costura. Vamos lá, passo a ferro, sem desdobrar a minha moldura. Quem não tem o ferro próximo da bancada, o que faz? Pode usar a nossa espátula vincadora. Abre aqui, ó, e vinca o nosso material. Vou fazer isso nas duas peças. Para quem ainda não curtiu nossa página do Facebook, convido a todos a curtirem. Lá tem bastante dica legal. Lá você pega todas as nossas informações, quando tem programa, os festivais que a gente participa, feiras. Curtam a nossa página do Facebook. Ó, o que eu tenho aqui? A moldura de um lado, o do outro. Agora, o que eu preciso fazer? Costurar as duas pontas que ainda estão soltas. Que é essa daqui, ó, e a de baixo. Vai ficar como se fosse um quadro, uma moldura de um quadro, de uma tela, né? Alfineto também, respeito a margem de costura. Faço isso, cuidado para não deixar seu material torcido, tá? Para depois, quando não ter nenhuma surpresa, quando tirar a peça da máquina, alfineta e máquina de costura. Vou colocar um alfinete aqui em cima. Processo. São basicamente 4 costuras. E a gente já tem nossa moldura fechada. Tá? Não deixa essa pontinha levantar, ó. Levantou, vai lá e abaixa, porque isso facilita depois na hora que tiver que desvirar a peça. Ó, moldura costurada. Tirar essa linha aqui. Ó, aqui eu costurei mais do que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou desmanchar 2 pontinhos. É importante que essa costura inicial esteja livre, tá? Quando eu dei retrocesso, eu voltei demais.
Vou vincar da mesma forma que eu fiz os outros passos. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a nossa toalha, ó. Nossa toalha de piso. E pelo lado avesso, pelo avesso do nosso material, nós vamos colocar a nossa moldura aqui. Vou tirar esse alfinete. Vocês vão perceber que ela vai acabar com a mesma medida da toalha. Sempre começo alfinetando aqui os meus cantinhos que já estão mitrados. E quando eu for costurar, ó, eu vou costurar exatamente até o meu limite de costura, até a margem, o encontro dos tecidos, vamos dizer assim. Não vou costurar também até o final, não tem a necessidade, tá? Mas antes de costurar, o ideal é que eu alfinete muito bem isso daqui. E o legal aqui, ó, é já alfinetar também no intervalo da costura, bem no meio dela. Como é um tecido atoalhado, ele pode correr um pouquinho, então caprichem aí nos alfinetes. Tá? A ideia aqui é alfinetar toda a volta e fazer essa costura com um pezinho de máquina. Tirar essa linha que tá aqui. Ó, sempre que chegar nas pontinhas, não costure até o final. O que vocês fazem? Para exatamente em cima da costura, ó. Minha agulha tá bem no intervalo, deixo minha agulha parada no meu material e viro aqui minha peça, ó. Ganho minha outra reta. Vou fazer isso em toda a volta, ok? Já trouxe esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Depois de costurado, ó, eu vou ter este resultado aqui, ó. Lembrando que eu posicionei meu material direito, meu tecido tá com direito para baixo, em cima do avesso da minha peça, tá? Ó, minhas costuras estão abertas, costurei toda a volta. Nos cantinhos, antes de desvirar, eu vou cortar o excesso do meu material, ó. Posso dar um pique sem chegar na margem da minha costura, tá? Cuidem aqui para não cortar a costura. Vou desvirar toda a peça. Arrumem aqui os cantinhos. Podem usar a outra ponta do nosso vincador. É importante tirar esse excesso aqui de material, porque o atoalhado ele já é bem grosso, já cria um volume bem grande. Vou no meu ferro de passar e vou assentar isso daqui mais uma vez. Lembra que eu já vinquei a peça antes da gente costurar o mitrado? Olha só, tá aqui vincadinho, isso facilita na hora que a gente for desvirar a peça. O legal é que eu já ir pra tábua de passar com os alfinetes, tá? Que conforme eu vou passando a ferro, ó, assentando a minha costura, não deixe um atoalhado ficar pra fora, assim, ó. Passa tudo bem alinhadinho. E eu gosto de já ir passando e colocando alfinete. Ajeito o tecido. Procurem medir muito bem a toalha de vocês para não ficar sobrando material. Tá? Vou alfinetar toda a volta e vou para máquina de costura. Vou costurar em 2 lugares. Primeiro, a parte interna da nossa moldura. Quem quiser aqui pode usar um ponto decorado. Eu, como vou dar a sugestão de um pet aplique depois, prefiro colocar o ponto reto para não ficar muita informação. Vou até, ó, a minha linha também do mitrado. Deixo a agulha fincada no material, desviro e rebato toda a peça. Vou ajeitando
material. Tá? Vou fazer isso na moldura, a parte interna. Nossa peça é um pouquinho grande, então eu não vou fazer inteira. E vou fazer também na parte de fora, na parte externa. Ó, mas não uma margem de costura muito grande, aquela que é como se fosse a costurinha de segurança, bem na beiradinha. Tá? Vou fazer isso em toda a volta. E agora, já tenho praticamente a minha peça pronta. Só que, para incrementar ainda mais o meu trabalho, eu vou sugerir a aplicação de algumas flores. Esse molde vai estar disponível para vocês, tá? No canal e na nossa página do Facebook. Inclusive com o esquema de montagem. Meu tecido já tá com a entretela. Vou colocar aqui do lado que a gente já costurou. Na peça pronta eu coloquei ela bem no cantinho. Mas aí fica a critério de vocês escolher. Poderia posicionar no meio do tapete, eu gostei de colocar no cantinho, tá? Então eu vou colocar no canto aqui também. Dou um pique no meu material, para facilitar a retirada do papel protetor. Lembrando que quem conseguir tirar inteiro aqui já fica como um gabarito, ó. Posiciono a minha flor. Se eu achar que eu coloquei ela no lugar errado, posso tirar e colocar quantas vezes eu quiser. Até eu passar a ferro. Passei a ferro, não sai mais do lugar. Vou montando a peça conforme o molde que está disponível para vocês. E aqui nesse caso, quando eu for casear, eu vou casear cada peça com a sua cor de linha. Então, na flor eu vou colocar linha vinho na máquina, na folha linha verde. Tem quem também faça o caseado com uma cor de linha só, ou toda marrom, ou toda preta, aí fica a critério de vocês em casa. Dessa forma dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que ficar trocando a linha, né? Mas eu acho que o acabamento fica mais legal. Fiz a aplicação. Agora é hora de ir para a máquina de costura. Na máquina eu uso a sapatilha de ponta aberta e faço o ponto caseado. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa a pergunta aqui que a gente responde com certeza. E se tiverem sugestões e críticas, deixa aqui também pra gente continuar melhorando o canal. Um beijo e até a próxima!